Voltei, caiu aqui, só esperar as pessoas voltarem. Vamos voltando. Quando você voltar, dá um oi aqui. Voltei. Eu não tô em casa, tô sem Wi-Fi. E aí tem aí esses probleminhas técnicos, mas estamos de volta. Vamos lá. Eu estava trazendo a ideia de que a alma é a vida da pessoa e a vida é algo eterno. Então, quando a gente dá atenção para a alma, quando você para dar atenção para a alma, você para dar atenção para a vida. Valorizar a nossa alma, dar atenção para a alma é dar atenção para a vida. E o que a gente faz, o nosso. É, amor, você viu, Flávio? Caiu aqui, querido. Estamos voltando. Quando a gente. é, Quando a gente dá atenção para nossa alma, a gente dá atenção para nossa vida. E qual que é o problema? Qual que é o nosso problema aqui em dar atenção para a alma? A gente relaciona a vida com coisas. E é por isso que muitas vezes a gente se esquece do que está por trás de tudo isso, do que é mais importante. O que é mais importante, as coisas ou a vida? Só que falar isso parece ser tão óbvio, né? Parece ser tão é, normal, porque a gente fala isso o tempo todo. A gente fala, é mais importante a vida do que as coisas, me importa muito mais as pessoas, mas o que de fato a gente faz, né, no nosso dia a dia que demonstra essa valorização da vida. Então, e eu estou trazendo essa ideia e vou pegar um pouquinho nisso, exatamente porque a gente falar de valorização da vida parece que eu estou querendo salvar o mundo. E aí a palavra de Deus nos surpreende quando fala assim, tá bom, o que adianta salvar o mundo e perder a sua alma? E a gente sempre interpreta esse versículo, né, como se eu tivesse salvando vidas quando falo de Jesus o tempo todo para as pessoas, levo a palavra de Deus e levo Jesus para tantas vidas, mas eu não dou atenção para a minha vida ou para a minha salvação. E se a gente começa a olhar por um outro prisma, ou seja, olhar para aquilo que de fato é o sentido real, verdadeiro da vida, a gente vai desmembrar esse versículo, a gente vai conseguir entender ele de um modo diferente, que ele está se referindo a coisas e não pessoas. Né? Que adianta eu ganhar o mundo? Mundo não tem alma, não. O mundo tem a ver com coisas. E o que adianta eu ganhar tantas coisas e perder a minha alma? O que adianta eu ganhar tantas coisas e perder a alma? Né? Perdi a minha salvação. E eu perco a salvação exatamente quando eu mudo o foco. Eu tiro o foco de Deus, tiro o foco da minha salvação, tiro o foco da minha alma e coloco o foco nas minhas necessidades. E é aí que entra e é aí que a gente entra nos nossos conflitos internos. Por quê? Porque quando eu não tenho, eu tenho a sensação de quando eu não tenho, então eu não sou. Se eu não tenho uma competência para. Se eu acho, né? Se eu acho que eu não tenho uma competência para entrar no emprego, eu nem procuro um emprego. Se eu acho que eu não vou ser um bom amigo, então eu me isolo. Se eu acredito que eu não tenho uma boa roupa para ir para uma festa, então eu acabo não indo.
E assim sucessivamente, em tantos outros lugares, em tantos outros aspectos, em tantas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. É mais ou menos assim, ó, eu não tenho um bom carro, então eu não tenho condições de estar com essas pessoas. Eu não tenho uma boa casa, então eu não posso me relacionar, me sociabilizar. E aí nossa, começa a gerar angústia dentro de nós. Angústia por quê? Porque eu preciso fazer algumas escolhas. Mas o que o mundo nos cobra? O que o mundo espera de nós? Né? A gente sabe o que Deus espera de nós, a gente já sabe o que Deus espera de nós, você sabe o que você espera de você mesmo, mas a gente, na maioria das vezes, coloca o foco no que o mundo espera de nós. Isso é tão verdade, que quando a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de se expor, de falar em público, de conseguir se expressar publicamente. E toda essa dificuldade está relacionada ao quê? Ao que eu penso que o outro está pensando sobre minha vida. Esse pensar sobre o outro é o que o mundo espera de mim. E aí eu fico bloqueado das minhas realizações pessoais, das minhas relações com Deus até, ministeriais, exatamente porque eu fico aqui fixado na ideia do que o outro espera. Vamos pensar no conceito aqui de empatia? Se a gente pensar no conceito de empatia, o que acontece? Eu penso que eu tenho que entrar, de me colocar no lugar do outro para entender o outro, não é verdade? Mas se eu entro no lugar do outro para entender o outro, o que acontece? Eu saio da onde eu sou, eu acabo me abandonando, acabo me deixando para trás, acabo saindo do lugar que eu deveria estar e entro no lugar onde o outro espera que eu esteja. Olha, fulano espera que eu esteja do lado dele, então eu vou estar do lado dele. Fulano espera que eu esteja presente em tal evento, então eu estarei presente em tal evento. Isso é bom? Sim, em alguns momentos sim, mas em todos os momentos nos anulando é muito perigoso. É perigoso por quê? Porque eu acabo deixando de viver aquilo que eu de fato tenho que viver, ou seja, lembrando que viver está relacionado com a alma, né? Eu acabo deixando de viver e acabo sendo algo, sendo um braço, sendo um apoio, sendo uma ajuda, ou seja, eu passo a ser uma coisa e não uma alma, né? Eu não quero ser grosseiro, eu quero que você também entenda e seja sensível para a ideia de vida, de valorização da vida, seja sensível para a ideia de valorização da alma. Nós precisamos ajudar outras pessoas, vamos fazer isso com certeza, mas principalmente eu preciso olhar para dentro, eu preciso olhar para mim. Se eu não conseguir olhar para mim, se eu não conseguir olhar para dentro, se eu não conseguir cuidar da minha alma, então eu não consigo olhar para mais nada. E a diferença entre vida e mundo, né? A ideia aqui de salvar o mundo, de salvar. Se eu ganhar o mundo, que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? A ideia é que mundo não tem alma. Se eu penso em me focar, porque eu quero trabalhar, porque eu quero ganhar, quero conquistar o mundo, eu quero fazer viagens, uma viagem sem uma alma é só um lugar bonito. Um carro, uma casa sem uma alma é só um espaço. É só um espaço. Então, vai ficar salvo? Vai ficar sim. Eu pretendo salvar. Vai ficar salvo sim. Então, assim, é, o que importa? O que importa mais? E se a gente não tiver uma alma nesse lugar, se a gente não tiver uma alma nesse espaço, nós não conseguimos viver, sabe? Eu conheci uma pessoa nos atendimentos clínicos, eu conheci uma pessoa que ela teve o esposo dela,
uma pessoa bem-sucedida que fazia suas viagens de férias todos os anos em primeira classe, ele ficava nos melhores hotéis e ia assim para muitos lugares do mundo diferente, fazendo viagens, fazendo as suas férias. Mesmo estando nos melhores lugares, qual que era o que ele fazia? Tirava fotos, né? Ele ia sempre com o irmão dele. Então ele tirava as fotos dos lugares, colocava no Facebook, tudo isso que todo mundo faz, né? A diferença é que ele não conseguia perceber o lugar. Ou seja, ele ia com o irmão aproveitava que escolhia a sua visita, escolhia qual era o lugar que ele queria que eles viajariam. O irmão escolhia o hotel, o irmão escolhia tudo e ele só fazia a compra da passagem e tudo mais, programava todo o roteiro das férias e ele só ia junto. E lá nesse lugar, o que ele fazia? Tirava as fotos, colocava no Facebook e voltava para casa, mas ele não sabia sentir o lugar. Imagina você estar num lugar e não sentir o lugar. Muitas pessoas que fizeram visitas no Coliseu relatam, eu não fui ainda, mas as pessoas que foram relatam que estando lá consegue sentir uma opressão do lugar. Muitas pessoas que vão para Jerusalém relatam que quando passa pelos lugares onde Jesus caminhou, que sente uma emoção, né? E assim é tantos outros lugares do mundo, né? E esse rapaz, ele ia para vários lugares e ele não conseguia sentir o lugar. Era só um lugar. E quando que ele se deu conta disso? Quando ele estava em casa com a sua esposa, já casado, teve um filho que tinha um bebê de alta demanda e essa esposa ela teve depressão pós-parto. Chegou o período de férias e nesse período ele no período de férias não conseguiu ter sensibilidade para ficar com a esposa em casa e com o seu filho de alta demanda. Então ele deixou a esposa com depressão pós-parto, com esclerose múltipla, com um filho com um bebê de alta demanda e foi fazer a viagem com o irmão. Chegando lá, tirou as fotos e ok, voltou para casa. O que é um lugar sem uma alma? O que é um lugar sem uma alma? É só um retrato, é só um ambiente, é só um lugar sem vida, sem alegria, sem, né? Não dá para curtir sem sentir. E quando a gente fala sobre a ideia de valorização da vida, é exatamente isso. É eu estar nos lugares e conseguir sentir tudo isso. E eu sei que é bem doloroso falar sobre isso, porque estar num lugar bom e sentir algo bom é maravilhoso. Agora, estar vivenciando, estar num ambiente ou num momento de sofrimento, numa situação de sofrimento, a principal fuga que a gente tem, a principal reação que a gente tem é querer sair daquela situação de sofrimento. Ninguém quer lidar com sofrimento e é muito natural que ninguém queira lidar com sofrimento. Mas o sofrimento é uma função da alma. Então, se é algo que é da alma, se o sofrimento é da alma, faz parte da vida. E a gente tem que dar atenção. Se eu não dou atenção para o sofrimento, eu não estou dando atenção para a vida, eu estou dando atenção para as coisas. E aí eu quero que você pare para olhar um pouquinho como que funciona ou como tem funcionado, né, esse enfrentamento com relação ao sofrimento nos nossos dias atuais. Quando uma pessoa está em sofrimento, qual é a nossa primeira reação? Quando uma pessoa está em sofrimento, a nossa primeira reação é falar, olha, poxa, levanta daí. Uma pessoa em depressão, por exemplo, quem não tem depressão, ou mesmo quem já teve, precisa gerar uma reação no outro. Então, o que ela coloca? Olha, levanta, vai fazer um exercício físico, vai se divertir, vai passear um pouco, vai tomar um sol, vai fazer isso, levanta, se alegra. Só que são comandos que a gente dá
como se fosse comandos a membros fantasmas, ou seja, eu dou um comando, mas a mensagem não chega. Eu dou um comando, mas a mensagem não chega. E por que eu continuo insistindo em dar esse comando? Olha, reage, reage, reage. Porque eu tenho esperança que o outro vai mudar. E por que eu tenho esperança que o outro vai mudar? Porque eu acredito mais que o outro vai mudar do que eu consiga ajudar o outro. E essa é uma condição que a gente entra quando a gente evita o sofrimento. Então, eu pensar que estar do lado de alguém que está doente e eu não posso fazer nada, isso me leva a sofrer também. Então, o que eu faço? Eu ou me afasto dessa pessoa que está em sofrimento, ou eu realmente coloco ela esses comandos, né, que são comandos que não tem muito sucesso. Não tem muito sucesso. A gente precisa colocar ajudas efetivas. E é aí que entra a ideia de que adianta ganhar um mundo e perder a sua alma. Que adianta eu ter tantas coisas, conquistar tantas coisas e perder a sua alma. Não que as coisas não são importantes. Eu acho que é sim muito importante. Se a gente pensar, por exemplo, no papel da mãe, vamos pensar no papel da mãe. Eu não sou uma boa mãe quando eu dou boas coisas para o meu filho. Eu sou uma boa mãe quando eu dou amor para o meu filho. Quando eu dou, por amor, todas as coisas que ele precisa. Então, a gente, para ser bons pais, não é só colocar na melhor escola, dar as melhores roupas, ou mesmo os melhores conselhos, levando para a igreja, ensinando os princípios. Os princípios que a nossa cultura exige, os princípios cristãos. Não, eu preciso também, principalmente, da amor. E aí, por amor, com amor, eu consigo acrescentar aí uma boa escola. Por amor, eu amo tanto que eu vou querer dar o melhor para o meu filho. Mas, acima de tudo, tem que ter essa presença afetiva da mãe. Então, uma boa mãe, eu estou colocando a mãe aqui pela ideia de ser e não ter, eu sou uma boa mãe quando eu me coloco nesse papel inteiro de mãe e não exatamente quando eu dou boas coisas. E aí o que acontece? As pessoas que estão do lado de fora olhando não sabem o que eu estou sentindo, não sabem o que você está sentindo. Então ela vai olhar o que? E ver um lugar bonito, uma imagem que a gente tira num lugar turístico, mais ou menos dessa forma. Estão vendo um lugar turístico, mas que por dentro não sente nada. E tem dentro dessa condição muitas mães que têm os seus bebês, sofrem depressão pós-parto e a gente nem percebe. E a gente não percebe por quê? Porque ela está colocando no Facebook as fotos muito bonitas, ela dá atenção para o bebê, ela cuida da criança, ela faz o seu melhor ali, dá o seu melhor para a criança, mas ela não sente. Então, não sente estar inteira no papel de mãe. Essa condição leva a esse sofrimento. Amém? E assim, a gente pode negociar qualquer coisa, pode ter certeza. Em algum momento você pode negociar a melhor escola para o filho, você pode negociar os melhores médicos, você pode negociar qualquer coisa. Mas a alma é algo inegociável. Inegociável. Não adianta. Não adianta a gente tentar negociar uma tristeza. O quanto você pagaria para tirar a tristeza? Quanto você pagaria para tirar a depressão? Quanto você pagaria para tirar a angústia, o desespero? Não tem valor. Não tem valor. E salvação? Com relação à salvação, quanto a gente pagaria? Né? Não tem preço. Não tem preço. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Quantas pessoas já ouviram isso, né? Que uma vida vale mais do que o mundo todo. Será que isso é real?
O que vocês acham? Será que isso é real? Tô só mudando aqui. Vamos lá. Só um minutinho, eu me perdi aqui nos meus slides. Abre lá em Isaías. Isaías 54, 7, 9 está escrito assim, ó. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Aqui existe dentro dessa condição de sofrimento, a ideia é que um sofrimento, ele não dura para sempre. Ele dura por um momento, mas quem está vivendo o sofrimento, ele tem a sensação de que aquela dor, de que aquela angústia, de que aquilo que ele está sentindo é para sempre, porque um momento é como uma eternidade. E o que leva a gente a se desesperar tanto no momento do nosso sofrimento é exatamente a ideia de que eu não saber qual é o fim. Vamos lá no Salmo 40 e... deixa eu ver se é isso mesmo. 42. No Salmo 42, no versículo 5, é isso? É isso. Está escrito assim, ó. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Então o salmista, ele traz aqui uma condição de conversa com a própria alma. Quando a gente não sabe quando que o nosso sofrimento vai acabar, a gente não entra em contato com o nosso sofrimento e aí a gente entra nesse processo todo de desespero. E o que o salmista faz aqui? Ele tem uma conversa com a alma dele. Ele tem uma conversa com a alma dele e ele fala assim, olha, por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está entrando em contato com o próprio sofrimento, algo que a gente faz o tempo todo é fugir. Nos nossos dias, e com todo mundo isso acontece, né? Não é só com alguns que já tem lá um DSM, mas na nossa vida, o tempo todo a gente evita o sofrimento porque a gente não consegue imaginar o final deles. Quando Jesus veio ao mundo, ele já sabia todo o projeto de vida dele. Então ele sabia o quê? Ele sabia que ele ia vir, que ele ia ensinar, que ele ia fazer milagre, olha quantas coisas boas, né? Mas ele também sabia que ele morreria, que ele sofreria, que ele iria para a cruz, que aquilo ia doer. Ele sabia que ele ia passar por um processo de acusação, ele sabia que ele ia passar por um processo de rejeição. Ele sabia que em algum momento lá na cruz ele ficaria sozinho, sem o pai, inclusive, mais distante. Ele sabia todo o processo. Então, quando Pedro vai diante de Jesus e ele fala assim, não, isso não vai acontecer com você não, livra, salva-se a si mesmo. Quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus fala o que para ele? Olha, para trás de mim, Satanás. Jesus repreende Pedro. E Jesus repreende Pedro trazendo essa ideia de que vale mais do que adianta, né, ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas ele repreende Pedro porque ele já sabia o final. E quando a gente sabe o nosso final, fica mais fácil da gente enfrentar todo o processo. Olha, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que no final desse sofrimento tem uma recompensa. E Jesus sabia qual que era a recompensa no final de todo esse processo. Acontece que quando a gente não sabe qual que é o destino que tem por trás, ou que aquele sofrimento um momento vai acabar, a gente entra numa condição de desespero, de sair do chão,
abandono, de abandono do quê? De abandono de si mesmo, de abandono da alma. A gente abandona a nossa própria alma e deixa o Léo, esperando a morte chegar. Então, quando eu quero trazer duas coisas aqui. Primeiro, que a condição que a gente coloca quando olha o outro em sofrimento é desesperadora, mas a gente quer gerar no outro uma reação. Mas quando nós entramos num processo de sofrimento, a gente se abandona. A tendência maior é se abandonar. A tendência maior é não reagir. A tendência maior é se calar. E o que a palavra de Deus diz? Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Por isso que a gente precisa falar. E a primeira coisa, a primeira pessoa que merece nos ouvir somos nós mesmos. A primeira pessoa é a sua alma. Quando você olha para dentro de si e você fala, olha, por que você está abatido a minha alma? Enquanto você fala isso, por que está abatido a minha alma? Você dá atenção para a tua alma. E aí entra num processo do quê? De identificação de onde está a dor. Eu conseguindo identificar onde que está a minha dor, eu consigo criar um plano de ação ou pensar em quanto tempo demora para essa dor, para esse sofrimento passar. A maioria das pessoas chegam no consultório e fala assim, olha, quanto tempo vai ser o tratamento? Algumas pessoas começam a tomar remédio, por exemplo, psiquiátrico, já pensando quando que começa o desmame. E existe um tempo para a gente se dar atenção. E é importante isso. O que o salmista fez? Ele primeiro identificou a dor falando com ele mesmo. Por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele fala assim, olha, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ou seja, ele traz ali para a alma, ele fala para a alma esperar. E aí sabe o que ele faz? Ele vai levar o problema ou o sofrimento para quem de fato pode resolver. No versículo 10, ele identifica que essa dor na alma dele, esse sofrimento, ele vem de uma ferida estrutural da fé. Quando ele fala assim, ó, com feridas mortal em meus ossos me afrontaram os meus adversários, quando o dia todo me dizem, onde está o teu Deus? Ou seja, os inimigos dele estavam confrontando a fé, a estrutura que ele tinha para se manter de pé. Ele fala aqui a ideia dos ossos, né? E os ossos são aquilo que sustenta o nosso corpo, é a nossa estrutura. E ele fala assim, olha, eles abalam, eles ferem as minhas estruturas quando eles perguntam, onde está o seu Deus? Então, o que ele fez? Ele deixou lá, falou com a alma, olha, por que você está abatida? Ah, você está abatida? Então, espera aí que eu vou falar com alguém que pode resolver. E aí ele vai buscar ajuda para Deus, ele vai levar o problema para quem? Para Deus, já que os inimigos estavam afrontando a fé dele. E aí ele fala assim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Ele não ficou sem fazer nada, só lamentando, só chorando. Tem um tempo de lamento, tem um tempo de choro, mas ele começa a entrar num processo de raciocínio. Ele começa a raciocinar. Por que eu estou abatido? Encontrou o motivo que ele estava abatido, levou para a pessoa que era de direito, ou seja, ele procurou uma ajuda efetiva, e aí então ele faz o quê? Um registro disso tudo. Ele começa a escrever os salmos. Ele começa a registrar. E o registro é a terceira e última coisa que eu vou trazer aqui. O registro é o modo como o salmista encontra para aliviar a sua dor. É o modo como ele encontra de se organizar. Veja, ele não podia falar para qualquer pessoa, ele não podia abrir a situação para qualquer pessoa, não é qualquer um que ia entender ele. Ele não tinha resposta direta para dar para os inimigos ou para ele mesmo. Então, o que ele faz? Ele registra. E o registro é algo muito terapêutico.
enquanto ele registra, ele está organizando os pensamentos, enquanto ele registra, ele está se dando atenção. Imagina o registro como uma carta para si mesmo. E como é gostoso encontrar alguém que nos compreenda exatamente como a gente está se sentindo. Ninguém melhor do que você mesmo. Então, o modo de registrar, enquanto você está registrando, a gente organiza todas essas coisas dentro da gente, desacelera um pouquinho o nosso pensamento, que fica a mil quando a gente está em sofrimento, colocando, inclusive, separando aquilo que é responsabilidade minha, o que eu tenho que fazer para mudança, para melhora, o que o outro tem que fazer, o que depende de Deus, o que depende do médico, o que depende de mim, o que depende da situação, da circunstância, né? O que depende de outras pessoas que estão à minha volta. E isso ajuda a gente a dar atenção para a alma. Dar atenção para a alma gera alívio. Por isso, e é interessante que o salmista ele fala a mesma frase no versículo 5, no versículo 11 e depois no capítulo 43, no versículo 5, ele fala a mesma coisa. Ele coloca ali, ó, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a minha face e o meu Deus. Então ele tinha ciência, ele tinha muita consciência de quem Deus era, mas ele ficou fazendo o quê? Escrevendo ali e reforçando. Olha, a alma espera em Deus. A alma precisa, gente, de uma resposta. Quando a gente dá uma resposta, a nossa alma aquieta um pouquinho. Mesmo que seja, espera um pouco. Espera. Olha, a gente ainda não sabe o que vai fazer com isso. Eu ainda não sei como que vai ser, quando que chega essa melhora. Eu ainda não sei quando que eu vou sair dessa situação. Eu ainda não sei quando que o choro vai acabar. Mas espera em Deus. Espera que você ainda o louvará por isso. Vai chegar um momento e depois passa um tempo, a gente lembra novamente, atualiza lá a agenda da nossa alma, fala, olha, não chegou ainda, mas está chegando. Atualiza, porque se a gente não faz isso, fica uma cobrança interna dentro da gente de que a gente tem que melhorar, de que a gente tem que ficar bem, de que você tem que ser o melhor para o outro, ou de que você tem que esquecer a sua dor para cuidar das outras pessoas. E essa realmente não é a intenção nem de Deus que te criou e nem do propósito que Ele fez para a tua vida. Tenho certeza que aquilo que Deus fez para a sua vida é muito além de coisas, muito além de conquistas pessoais, muito além de resolver ou solucionar problemas físicos, mas Ele tem muito interesse na sua alma, porque não adianta mesmo ganhar um mundo e perder a sua alma. Deus, Ele se importa com você, mas é importante que você também se importe com você. É importante que você também se dê atenção, é importante que você também se valorize. E quando você faz isso, você vai estar pronto para ajudar outras pessoas. Você vai estar pronto para conseguir ouvir outras pessoas. Você vai estar pronto, inclusive, para responder questionamentos de outras pessoas. Isso se chama valorização da vida. Então eu quero orar por vocês nessa tarde e pedir que o Espírito Santo visite esse mês todo, né, o mês de setembro. A gente recebe muitas informações sobre depressão, né, sobre suicídio, e a ideia é, na verdade, trazer luz, né, sobre tudo aquilo que está em oculto, chamar as pessoas para tomar atenção sobre esse cuidado na alma, e que você seja um portador também, tanto do autocuidado quanto do cuidado com o outro. Amém? Eu vou orar com vocês e eu estarei de volta daqui a 15 dias, né, no último, se eu não me engano, no último sábado do mês, tá bom? Pai, em nome de Jesus, quero colocar, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui hoje, daquelas que ainda assistirão. Senhor, eu sei que cada vida tem importância para Ti.
O Senhor se importa, Pai, o Senhor se importa com cada alma. Se houvesse somente uma vida na terra, assim o Senhor o visitaria e o Senhor faria todo o processo que fez. Pai, eu te louvo por isso, eu te louvo porque o Senhor olhou para cada vida de um modo tão individual, de um modo tão particular, e que o Senhor ama cada um deles como eles são. O Senhor nos ama como nós somos, Senhor, com as nossas dificuldades. O Senhor entende a nossa dor, o Senhor entende o nosso sofrimento, o Senhor entende as condições da nossa alma, Senhor. E eu te louvo por isso, Senhor. Pai, peço que o Teu Espírito Santo visite cada vida agora, trazendo alívio, trazendo organização, trazendo estratégias, Pai, preparando pessoas para ajudá-los, Pai, em qualquer dificuldade que eles tenham emocional. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita a casa de cada um dos teus filhos, Senhor, e gera alívio para cada dor. Organiza, Senhor, os pensamentos, traz estratégia, Senhor, na hora da escrita, na hora da oração. Pai, que a nossa oração, Senhor, seja condicionada, direcionada pelo Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos ensina como devemos orar. Então, nos ensina como devemos orar, Senhor, com relação às questões da nossa alma, Senhor. Pai, muitas vezes nós oramos, Senhor, emocionalmente, repreendemos, Senhor, o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza, sem mesmo perguntar qual que é o objetivo disso tudo, por que estamos passando por aquilo. Senhor, por que estamos sentindo? Senhor, existe um grito da nossa alma, Senhor, e nós acabamos não dando atenção porque queremos tirar isso de dentro da gente rapidamente. E eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine todas as coisas, nos ensine como devemos orar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença santa e poderosa alcance cada vida e cada casa, gerando cura, gerando alívio e trazendo respostas, ó Deus. Em nome de Jesus, que estejamos, Senhor, revestidos do Teu poder, revestidos da Tua armadura, revestidos da Tua força, Pai. Senhor, a nossa alegria, Senhor, está em Ti, Senhor. E a Tua alegria nos fortalece, Senhor. Então envolve os Teus filhinhos, Senhor, fortalece no Teu poder, Pai, para que possamos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, Senhor, nesse tempo, nessa terra, Senhor, não olhando para coisas, mas olhando para a alma, olhando para a vida, Senhor, e que essa vida, Senhor, seja repartida, Senhor, em todos os lugares que formos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que possamos repartir vida, Pai, repartir vida, Senhor, que é o Teu Espírito Santo. O Senhor é a vida em nós, o Senhor é o ar que respiramos, Senhor. É do Senhor que vem todas as coisas, Pai. Então, nos coloca de novo, Senhor, no alinhamento daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, a sua família. Acredito que daqui a 15 dias estaremos aqui novamente. Depois eu só quero que vocês, por favor, me falem se esse horário tá tudo bem, se vocês preferem um outro horário, a gente vai tentar ajustar de modo que fique bom para todo mundo, tá bom? Deus abençoe.